Eu já orei, já pedi, já chorei e parecia que Deus estava em silêncio. As respostas não vinham e minha vida seguia igual, como se houvesse um muro invisível entre mim e as promessas que eu tanto esperava. Foi só quando descobri que existe um território onde a fé se encontra com a física quântica e onde a neurociência explica como transformar um pedido em realidade que tudo começou a mudar. Esse território é o campo de Deus. E quando você aprende a entrar nele, não é mais você que corre atrás das bênçãos, são as bênçãos que começam a correr atrás de você. Hoje, eu vou te guiar passo a passo para acessar esse lugar e sustentar a frequência que faz o impossível se tornar inevitável. Eu sei, você pode até não dizer em voz alta, mas existe algo que você carrega dentro de si, um sonho, uma cura, uma mudança que você pede a Deus há tanto tempo e que ainda parece distante. Eu também já estive nesse lugar, um lugar onde a esperança parece oscilar entre fé e dúvida, onde cada oração é feita com amor, mas o silêncio da resposta parece ensurdecedor. Foi nesse silêncio que comecei a buscar mais fundo e encontrei algo que mudou tudo: a percepção de que Deus não está apenas ouvindo lá de cima, Ele está operando dentro de mim, dentro de você. Nos ensinamentos de como se tornar sobrenatural, Joe Dispenza fala sobre o poder de alinhar pensamento, emoção e intenção, e de como isso é mais do que apenas pensar positivo, é criar aqui e agora a frequência do futuro que você deseja viver. A ciência chama isso de coerência cardíaca, de neuroplasticidade, de campo quântico. Eu chamo de território de Deus, porque é nesse espaço invisível, mas absolutamente real, que nossas orações se tornam vibrações capazes de moldar a realidade. E sabe o que é mais impressionante? O cérebro não distingue o que é real do que é intensamente imaginado. Quando você ora e sente com verdade que já recebeu, seu corpo começa a reagir como se o milagre já tivesse acontecido. E quando o corpo muda, o mundo ao redor não tem escolha. Ele muda também. É como se estivéssemos ensaiando com Deus, escrevendo juntos uma nova história, e cada emoção elevada fosse uma frase desse roteiro sagrado. E hoje eu quero te mostrar como entrar nesse estado. Não como teoria, mas como prática viva, para que você sinta a presença dele guiando cada passo, antes mesmo de ver o resultado. E se enquanto caminhamos por essa jornada, você sentir que essas palavras acendem algo dentro de você, guarde este lugar. Este canal é como um porto de bênçãos, onde corações cansados encontram descanso e onde a fé se torna prática, real, palpável. Aqui, cada encontro é um lembrete de que nada é impossível para quem aprende a viver no território de Deus. Se essa mensagem ressoar, mantenha-se por perto e compartilhe com quem você sabe que precisa dessa luz agora. Porque às vezes, o que muda o destino de alguém é apenas ouvir, no momento certo, que o milagre já está a caminho. Quando fecho os olhos para criar a realidade que desejo, não estou simplesmente sonhando acordado. Estou abrindo uma porta. Uma porta para um espaço onde Deus e a física se encontram, onde cada pensamento é um tijolo invisível na construção de um futuro real. A ciência já nos mostrou algo fascinante. Quando você imagina algo com intensidade, as mesmas áreas do cérebro são ativadas como se aquilo estivesse acontecendo agora. Não é metáfora, é dado medido em laboratórios através de exames de ressonância magnética funcional. O cérebro não sabe diferenciar o que é real do que é imaginado com emoção. É por isso que atletas de alto rendimento treinam mentalmente seus movimentos antes de executá-los. É por isso que músicos ensaiam mentalmente cada nota antes do concerto. E é por isso que, quando você cria uma imagem mental clara e repete essa experiência todos os dias, seu cérebro começa a aprender esse futuro como se fosse uma memória do passado. Mas há um detalhe essencial: a imagem precisa ser rica. Não basta pensar, quero ter saúde, ou quero prosperidade. É sentir o peso da roupa que você estaria usando naquele momento.
É ouvir as vozes das pessoas que estariam ao seu redor. É imaginar o cheiro do lugar. É perceber a temperatura do ambiente. Quanto mais sentidos você envolve, mais real a experiência se torna. E quando o cérebro aceita como real, o corpo começa a responder. E quando o corpo responde, o campo ao redor começa a se reorganizar. Nesse momento, você não está apenas sonhando, você está plantando no campo de Deus. A imagem é o molde, mas é a emoção que preenche esse molde. A mente pode desenhar, mas é o coração que dá vida. A física quântica nos mostra que vivemos em um campo de energia e informação. Esse campo não responde à nossa linguagem verbal, mas à nossa linguagem vibracional. E a nossa vibração é definida pelo que sentimos, não pelo que pensamos. É por isso que tantas orações não se realizam, porque enquanto pedimos, nosso corpo ainda vibra escassez, medo, dúvida. Eu aprendi que a gratidão é a chave mestra para acessar esse campo. Não a gratidão formal, mas aquela que enche o corpo de calor, que faz o coração bater mais lento, que traz lágrimas aos olhos. Quando você sente gratidão por algo que ainda não aconteceu, você está dizendo a Deus: eu já recebi. E para Ele, o tempo não é linear como para nós. Ele opera no eterno agora. Na neurociência, isso é explicado pela coerência cardíaca. Quando o coração e o cérebro entram em sincronia, o corpo inteiro muda de estado. Hormônios como dopamina, serotonina e ocitocina são liberados, fortalecendo o sistema imunológico, regulando o metabolismo, melhorando o humor. E nesse estado, você se torna um campo magnético vivo. A sua frequência muda, e aquilo que vibra no mesmo tom começa a ser atraído. Não é magia, é física. Se agora, neste instante, você tivesse certeza absoluta de que a sua vida mudou, qual emoção você sentiria? Segure essa emoção por alguns segundos. Ela é a senha. Aqui está o teste que separa quem manifesta de quem apenas sonha. A capacidade de permanecer nesse estado mesmo quando nada, absolutamente nada ao seu redor confirma que isso é possível. O corpo é um sistema adaptativo. Ele se acostuma com certos hormônios e padrões e quer mantê-los. É como um vício químico. Se você está acostumado ao estresse, à ansiedade, o corpo vai procurar situações que recriem esse estado. Quando você tenta mudar, o corpo protesta. Ele quer voltar ao conhecido. Mas é nesse momento que a transformação começa. Cada vez que você sente a nova emoção, mesmo sem prova externa, você está enfraquecendo as conexões neurais antigas e fortalecendo as novas. A neurociência chama isso de potenciação de longo prazo. É como abrir um novo caminho no meio de uma floresta. No início é difícil, cheio de galhos, mas com repetição, essa trilha se torna clara, fácil de percorrer, e um dia você percebe que já nem lembra do caminho antigo. Sustentar o estado é, no fundo, provar para Deus e para si mesmo que você já é a pessoa que vive essa nova realidade. É fé em forma de biologia. O que aconteceria se, pelos próximos 7 dias, você se comprometesse a sentir como se o seu futuro já fosse presente? Existe um instante silencioso, misterioso, em que o invisível começa a se condensar. Na física quântica, chamamos isso de colapso da função de onda, quando uma possibilidade se torna um evento no mundo físico. Mas, espiritualmente, é o momento em que Deus reconhece a sua coerência interna e responde, não porque você insistiu, mas porque você se tornou. E aqui está o paradoxo. O colapso não acontece quando você precisa da manifestação. Ele acontece quando você não precisa mais dela para se sentir completo. Quando você está tão imerso no agora do seu futuro que já não há distância entre os dois. Nesse ponto, o campo não tem escolha. A realidade se curva, e aquilo que antes era apenas intenção
se torna inevitável. Você não correu atrás do milagre, você caminhou com ele até que o milagre viesse ao seu encontro. Talvez o que você espera não esteja longe, talvez esteja apenas esperando você vibrar como quem já recebeu. E é aqui que tudo se encaixa. Não se trata de correr, nem de buscar mais longe, mas de perceber que a realidade começa a mudar no instante em que você muda a forma como existe dentro dela. Deus não está aguardando que você se torne perfeito para responder. Ele está aguardando que você se torne coerente. O mundo externo é sempre um espelho do interno. Se você continuar sentindo como ontem, o amanhã será apenas uma repetição. Mas se hoje, agora, você ousar sentir como quem já viveu o milagre, você começa a esculpir no invisível a forma do seu futuro. Talvez a sua maior prova de fé seja acordar amanhã e agradecer por algo que ainda não vê. Talvez o seu salto quântico não esteja em fazer mais, mas em ser mais presente, mais grato, mais entregue. E se o silêncio que você sente não for ausência, mas o som do campo se reorganizando para te entregar exatamente o que pediu? Lembre-se, não é o mundo que prepara você para a bênção, é você que se prepara para ela. E quando isso acontece, a realidade não tem escolha, ela se curva, silenciosamente, diante da frequência que você sustenta. Então, hoje, antes de fechar os olhos, permita-se entrar nesse território. Sinta, como se já fosse. Viva, como se já tivesse. A cada batida do coração, você está dizendo ao campo e a Deus, eu já sou. E quando você é, tudo ao redor precisa se alinhar ao seu ser.